Boa tarde, pessoal. Doutor Ventura Mais Esportes. Parabéns pela vitória. Minha pergunta para você, Absolute, porque você teve 2 esportes, né, nessas últimas semanas. Hoje você jogou com o Lucy, semana passada você jogou com o Jojo. Queria que você comentasse quais que são as diferenças que você sente de um para o outro, fora, claro, o idioma que você fala na liga. Acho que a maior diferença, acho que o Lucy ele sabe guiar mais o time, então acho que não é nem só questão de gameplay ou mecânico, algo assim, acho que é como direcionar o time dentro de jogo e colocar todo mundo na mesma página. Acho que basicamente é isso. Matheus, Central Esportes, parabéns pela vitória, Joko. Minha pergunta vai para você referente ao Lucy, né? Ele tinha apresentado o PAB semana passada que ele não pode estar jogando. Eu gostaria de saber qual que é a diferença, qual que você julga ser a maior diferença do Lucy em jogo com o Jojo. Eu acho que em jogo a diferença é um pouco menor do que parece, em questão de gameplay. Os dois são jogadores muito bons. Talvez o Lucy tenha uma veia um pouco mais agressiva. O Jojo, ele também é agressivo, mas nem tanto. Mas, por outro lado, ele joga um pouco melhor de forma defensiva. Mas o que realmente é diferencial entre os dois no momento é a questão de shot calling e organização da equipe. Mas é algo que, com certeza, a gente atentou na semana passada. E eu penso bastante em trabalhar isso mais com o Jojo para ele também ter essa possibilidade. E aí a gente tem um gameplay similar e uma questão de shot calling. Lembrando que, obviamente, se o shot calling não está em dia para a equipe como um todo, isso reflete no gameplay. Então, você olhar os jogos do Jojo e falar, nossa, ele não jogou bem. Não é necessariamente que ele não tenha jogado bem. Ele teve que fazer funções a mais ali. Isso, com certeza, é um pouco mais difícil. O Flamengo ter voltado a jogar com o Lucy, conseguir a vitória, o MVP sendo do Lucy, mostra que o Flamengo tem uma base sólida nos 5 jogadores que estão jogando sempre e precisa trabalhar ainda mais a base secundária dos outros jogadores para conseguir ter o mesmo nível? Com certeza, eu acho que esse CBLOL tem como característica, acho que a única exceção talvez seja Furio e NTZ, que estão trocando mais, mas os outros times estão apresentando bases sólidas de 5 jogadores. Isso provavelmente é um reflexo do alto nível do campeonato em questão de jogador em si, teve muito importe, então, e os importes geralmente falam uma língua diferente, o que faz com que o time tenha que ter um sistema específico de comunicação. Então, por essas e outras, eu acredito que você ter uma base de 5 forte é algo interessante nesse CBLOL, é algo que a gente tem também, mas com certeza fortalecer o time reserva, fortalecer os reservas é algo que se mostra cada vez mais importante, visto que você nunca sabe como você vai poder ter uma emergência, como a gente teve, ou quando você pode usar estrategicamente reservas, como a Fúria, por exemplo, é um time que faz muito bem, trocando top com top, jungle com jungle, top com top. E AD com AD. Obrigado. Bom, Rogério do Playtimes. Bom, a pergunta vai para os dois. Saindo um pouco fora do campeonato, eu queria saber de vocês dois como vocês lidam com a motivação. Recentemente teve o caso do Double Lift, que ele falou que estava desmotivado. Eu queria saber como vocês lidam, inclusive o Joko, como lidar com, por exemplo, o Absolute ele fala que está desmotivado. E como você pode lidar com isso, Joko, sendo a sua função como coach? Você primeiro. Acho que é mais questão de, para mim, é o que eu gosto de fazer, então, às vezes sim, dá uma desmotivada, mas é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto prazer fazendo, e eu tenho objetivos de ganhar, jogar lá fora e bem, então, querendo ou não, vai ser, um dia vai estar melhor que o outro, um dia eu vou estar mais motivado que o outro, isso é normal, mas eu tento sempre focar no objetivo final, para isso eu preciso estar motivado. Sei lá, não tem muito segredo, é só focar no que eu quero e isso me motiva, sabe? No meu caso, eu acho que também não tem muito segredo, porque eu deixei literalmente uma vida totalmente diferente, que é a vida médica e em outro estado também, para trás. Então, a partir do momento que você faz um sacrifício grande, e todos os meninos também fazem, deixando suas vidas lá, para mim é inadmissível você não fazer o seu melhor, o seu máximo. E com certeza a maior motivação é o drive, a vontade de ganhar, a vontade de competir. Ele é testemunha, ele nunca me viu desanimado ou triste. A maneira que eu tento passar isso, pelo menos, dos jogadores, é que eu tenho certeza do que eu quero para minha vida e eu tenho certeza que eu quero estar lá. Então, eu me sinto bem fazendo o meu trabalho a cada segundo, por mais que seja estressante, por mais que eu tenha que vir, por exemplo, semana passada, depois de 2 derrotas,
é o que eu quero, é o que eu quero, onde eu quero. Então não tem erro. Para mim, eu passo para os jogadores dessa forma, mas, curiosamente, eu já, há 2 anos atrás, época de PRG, que eu treinava o Goku, essa era uma época que ele estava muito desmotivado. Ele até pensou em falar, será que eu paro, será que eu continuo, troco de time? E eu lembro que eu motivei muito ele nessa época. Então, às vezes a gente motiva com palavras diretas, mas eu acredito em motivação, por exemplo, por isso eu tento ser o melhor possível no meu dia a dia para poder passar para os meninos. Muitos jogadores na semana passada falaram de como o Jojo é bom e de como ele não deve nada pro Lucy, tirando nessa questão do Lucy ser mais proativo e ativo dentro do time. E eu queria saber como que ele lidou com isso durante a semana, se vocês conversaram com ele, se ele sabe que ele é bom desse jeito. Olha, eu acho que o Jojo ele tem bastante consciência, sim, da qualidade, do valor dele. Ele já é um jogador muito mais maduro do que no começo da carreira. Ele já tem uma milhagem, já jogou competições importantes, do lado de jogadores importantes. E eu achei que ele fosse lidar de uma forma mais delicada com a questão, mas por mais que tenham sido 2 derrotas, eu acredito que ele lidou bem, que foi uma notícia que foi dada assim, do dia para a noite, ele teve que se preparar mentalmente para jogar e entrar numa posição dentro do esquema do time que demanda bastante, e mesmo depois a gente, óbvio, continua treinando com o Jojo, porque sinceramente eu acho que ele tem mais a mostrar. Então, a gente treinou mais essa semana, por exemplo, já senti ele bem mais solto, já senti ele bem mais tranquilo. Então, acredito que ele lidou de uma forma muito bem sucedida, apesar das 2 derrotas, e que ele amadureceu com a experiência e cresceu com a experiência para próximos jogos futuros dele. Eu quero saber como que foi a semana de treino de vocês, principalmente com a recuperação do Lucy, se ele está bem, o estado de saúde dele, e como que a semana voltou a funcionar normalmente, se voltou a funcionar normalmente para vocês? A gente teve uma semana ainda atípica, porque, querendo ou não, tudo teve que ser feito com cuidado. Então, por exemplo, normalmente o Lucy jogaria a maior parte dos treinos. A gente fez quase 50-50 com o Lucy essa semana para reintroduzir ele aos poucos aos treinamentos. E também foi uma semana atípica porque o Lucy volta, mas o campeonato ele é um contínuo. Então, a partir que a gente teve que virar todas as engrenagens para jogar com o Jojo, a gente perde esse contínuo e teve que aprender muita coisa que os outros times, por exemplo, já estavam sabendo em relação ao jogo, em relação a pique. Então, foi uma semana bem turbulenta e acredito que o jogo de amanhã contra a RDP também vai ser um jogo bem interessante, bem turbulento, mas uma turbulência boa, uma turbulência lidada com vários dias, diferente da turbulência da semana passada, que foi assim, chuva, trovão e o avião balançando muito. Tem uma pergunta para você, Absolute, novamente. Apesar do rendimento do Flamengo, se comparando com esse split, com o split passado e até com o ano passado, não está muito diferente. Disputando as primeiras posições na fase regular, com mais vitórias do que derrotas. Então, nesse caso, nesse sentido, não está muito diferente. Mas você, na sua função de atirador, você está substituindo, por assim dizer, está no lugar do maior nome do cenário brasileiro, que é o BRTT. Queria saber como é que você está sentindo isso, se você sente alguma pressão ao sentar na cadeira onde ele já sentou e foi campeão do CBLOL. Então, eu queria saber como é que está a sua cabeça hoje, com 5 semanas passadas desse primeiro split. Acho que desde o início, nunca senti nenhum tipo de pressão ou, sei lá, que eu devo algo por ter sido ele que jogou. Eu só tento dar o meu melhor, me adaptar ao time, e é isso. O resultado vem naturalmente, eu não fico pensando, o cara jogava aqui, não sei o que lá, eu preciso me provar esse tipo de coisa. Eu não fico colocando pressão em mim, que eu acho que também não é algo que é bom. Só tento dar o meu melhor e é isso. Eu perguntei mais no sentido de pressão de torcida, por exemplo, se você vê alguns comentários também se comparando, enfim. É algo bem novo pra mim, porque eu nunca tinha sentido isso, porque a torcida do Flamengo é realmente muito grande. E felizmente a gente conseguiu começar bem o campeonato, então foram muitas mensagens positivas da torcida. E sim, eu acho que em relação à torcida tem um pouco de pressão sim, mas eu tô me lidando bem com isso. Gente, obrigado, viu?